Olá, querido telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e claro, não poderia deixar de ser, como nós sempre nos propomos aqui, dentro desse programa que é aquele que te leva, que te apresenta para esse cenário jurídico, trazer uma importantíssima pessoa desse meio, que além de tudo é um grande amigo, que é o Dr. Mauro de Paula Branco, que vai falar para nós sobre negociações dentro do direito, justamente visando aí trazer a solução adequada para controvérsias. Além disso, claro, também não poderíamos deixar de trazer aqui a nossa correspondente Gorete Stravini e também o nosso sempre querido Ney Daniel, que vai trazer as atualizações jurídicas da semana para que você aí fique conectado com o seu direito e que possa sempre utilizar aí a seu favor toda essa ferramenta que nós disponibilizamos semanalmente para você. Mas antes disso tudo acontecer, eu tenho que chamar os nossos comerciais. Você que possui imóvel e que se encontra em situação irregular, lembre-se, quem não registra não é dono. Pensando nisso, foi instituída na grande capital paranaense, Curitiba, a empresa Domínio Legal Soluções Imobiliárias, que é uma empresa que atua na gestão, regularização fundiária urbana e rural. Regularize sua situação. Para saber mais, ligue para 41 30 44 16 56 ou encaminhe uma mensagem para nós no 41 99985 9429. E agora, nesse momento, nós vamos chamar a nossa jornalista e correspondente internacional, Gorete Stravini. Olá, professora Débora, olá, Ney, tudo bem com vocês aí no Brasil? Eu aqui novamente, diretamente da terrinha do Pois, em Portugal, na cidade de Lisboa. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que é a Praça do Comércio, tão famosa aqui na cidade de Lisboa. Então eu, Gorete Stravini, hoje trago aí para vocês essa matéria que é maravilhosa. Vamos lá? Olha, pessoal, aqui é o centro de Lisboa, literalmente o centro, onde nós vamos para a famosa praça, né, do comércio aqui em Lisboa. Então aqui é o centro de Lisboa. Vamos lá? Olha, seguimores, esse aqui é um meio de transporte. Olha esses meninos, que simpáticos, gente. Simpáticos e bonitos, isso mesmo. Isso é tuk-tuk, eles são muito simpáticos. A simpatia deixa as pessoas lindas. Esse aqui é um meio de transporte daqui, o famoso tuk-tuk. E esse ônibus, que lembra o nosso ônibus aí também de turismo em Curitiba, olha, no Paraná. E tuk-tuk. Olha, gente, estamos no centro de Lisboa. Olha, gente, tudo isso aqui é o centro de Lisboa, lotado, né, porque ainda estamos ao final do alto verão. Olha, os restaurantes, que delícia, as comidas, os pratos, um mais saboroso que o outro. Então, tudo isso aqui faz parte do centro de Lisboa. Tá justa. Olha, gente, aqui é a famosa Praça do Comércio. Pessoal, eu fiz algumas anotações aqui para compartilhar com vocês em relação a algumas curiosidades aí da Praça do Comércio. Ela é uma das mais belas praças da Europa. Ela é de frente para o famoso Rio Tejo, gente, com excelente restaurante, uma gastronomia maravilhosa. Situava-se ali antigamente o cais, onde desembarcavam os reis e chefes de estados que moravam ou vinham à visita aqui em Portugal. E antigamente ela não se chamava Praça do Comércio, e sim Terreiro do Paço. O nome da praça
ela ainda tem a ver com o comércio que era pertencente à época de Marquês do Pombal. A praça, né, ela foi construída no lugar onde antigamente era o famoso Palácio Real Português, que foi destruído na época do terremoto aqui em 1755. Um outro detalhe, gente, a Praça do Comércio hoje ela é a praça mais importante da cidade de Lisboa. Gente, que delícia! Tem um pessoal que vem aqui, olha, também do lado direito, né? Eles vêm para tomar sol mesmo, curtir como se fosse um dia na praia mesmo, aqui no Rio Tejo. E é maravilhoso, maravilhoso. Toda essa beleza, todo esse dia lindo em frente à Praça do Comércio em Lisboa. Conto com vocês e espero vocês para o próximo programa, onde vamos estar falando aí sobre quem foi e quem é Marquês do Pombal. Tá bom, gente? Espero vocês até o próximo programa. Um beijo no coração. Gratidão. E agora nós chamamos aqui também o nosso Ney Daniel com as atualidades jurídicas dessa semana. Ney, conta para nós o que nós temos. Tem alguma notícia importante aí para o nosso telespectador? A Justiça do Trabalho decide sobre o suposto vínculo de emprego disfarçado em contrato com franquia com cláusula arbitral. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, declarou competência da Justiça do Trabalho para julgar no processo no qual se discute a existência ou não de relação de emprego entre uma empresa franqueadora e a responsabilidade técnica da franquia. O conflito de competência foi analisado pelo colegiado e surgiu porque o contrato de franquia, no caso, tem cláusula que adotou a arbitragem como forma de solução de litígios. Meu querido telespectador, voltamos aqui após o nosso intervalo e agora, como eu havia prometido a vocês, vamos falar com o Dr. Mauro de Paula Branco. Dr. Mauro, muito prazer em tê-lo aqui conosco no nosso Direito e Justiça, doutor. O prazer é meu, Débora. Doutora Débora é uma grande amiga, como já foi dito pela senhora, né? E a satisfação de estar aqui é muito grande por poder fazer parte desse programa, por estar dando essa entrevista numa temática em que eu sou entusiasta e poder de alguma forma estar contribuindo aí com o crescimento do direito. Ah, que bom! Nós ficamos muito felizes em tê-lo aqui conosco, especialmente porque, além de tudo, né, além daquilo que você desenvolve no teu dia a dia, que eu já conheço tão bem o teu trabalho, né, você vai falar de um tema importantíssimo que é a negociação jurídica como solução adequada de controvérsias, né? Mas antes de você começar, eu preciso apresentar você para o nosso querido público, nosso telespectador, que sempre está nos acompanhando semanalmente. O Dr. Mauro, ele é, antes, né, de qualquer coisa aqui, advogado, uma pessoa incrível, claro, como eu já falei, né, aqui. Também é mestre em Direito Empresarial e Cidadania, também especialista em Direito Administrativo, conciliador da Justiça Federal da 4ª Região e mediador extrajudicial. Daí porque a propriedade do Dr. Mauro em falar dessa temática que se volta justamente essa resolução adequada aí dessas controvérsias jurídicas, né, Dr. Mauro? Então vamos falar um pouquinho, é tanta coisa pra gente falar, né? Mas assim, eu imagino que você tem aí alguns assuntos que são aqueles mais importantes para você, até para esclarecer o nosso público aqui hoje, né? Que é tão sedento de conhecimentos, ainda mais, né, dessa modalidade que você apresenta hoje para nós, né? Isso. Bom, acho que interessante é eu dizer como cheguei, como convergi para essa área dentro do direito. Eu já era advogado. E nesse meio tempo eu fiz um curso de programação neurolinguística. E eu acabei gostando tanto, me afeiçoando tanto com essa área, que eu resolvi fazer toda a formação. E isso me levou a entender algumas coisas, principalmente na questão comportamental e de comunicação.
Então a programação neurolinguística fez com que eu me aproximasse primeiramente da mediação e da conciliação. Então eu busquei fazer a minha formação como conciliador judicial. Na Justiça Federal hoje eu sou conciliador, então. E juntamente, concomitantemente, eu fiz também a minha formação em mediação extrajudicial. E por aí eu percebi o quanto que nós podemos utilizar dessas técnicas dentro do exercício do direito. Então, descobri que nós não precisamos necessariamente estar judicializando. E tanto é que com o tempo o que se chamava de soluções alternativas de controvérsias foi sendo substituído por soluções adequadas de controvérsias. Porque a alternativa, de repente, passa a ser a própria judicialização, né? Então, e a programação neurolinguística, como eu havia dito, me aproximou justamente porque existem muitas técnicas de programação neurolinguística que podem ser colocadas nessas práticas, nessas modalidades de solução adequada de controvérsia, né? Então, nesse ponto, quando a gente fala dessas técnicas, então eu poderia falar de modelos que são empregados para a solução dessas controvérsias para o nosso público? Quais seriam esses modelos, Dr. Mauro? Bom, existe uma variedade, mas as principais, as que mais hoje são habituais, digamos assim, é a conciliação, a mediação de conflitos, e temos também a arbitragem, né, que também acaba sendo uma solução adequada, né, um método adequado aí de solução de controvérsias. E essas três matérias elas acabam sendo trazidas hoje já para a academia, né? Então na formação hoje você vê as cadeiras, né? Essas disciplinas então de mediação de conflitos, conciliação e arbitragem. Acho que até começou com a arbitragem, né? O que antes surgia ali como matéria, como disciplina alternativa, né? Como como opcional. Opcional, né? Optativa. Optativa. Tinha, né? Nas Isso, grandes, exatamente. Hoje, inclusive, está surgindo aí na grade curricular como uma necessidade, né? Mas o que não se tem ainda nessa formação acadêmica é uma quarta metodologia, que é justamente a negociação. Quando eu falo em negociação aqui, eu falo em negociação de maneira ampla, né? Porque ela não é própria do direito, mas pode ser aproveitada no direito também, né? Então, para passar muito rapidamente assim por essas metodologias, então existem algumas diferenças, né, entre a conciliação, a mediação e a arbitragem, né? Então, a conciliação, diferentemente da mediação, surge para resolver certos conflitos, controvérsias, mas em que não há uma proximidade das partes assim tão grande, né? Então são questões aí em que acaba tendo um afastamento depois de resolvido aquilo. Por exemplo, numa relação comercial, numa relação de negócio, né? A mediação, diferentemente, ela já surge aí para fazer a aproximação entre pessoas que vão continuar se relacionando, né? Então entra aí no campo familiar, no campo de trabalho, em qualquer outra questão em que o emocional esteja mais presente, né? E a arbitragem, ela vai ter presente ali alguém decidindo, né? Então um árbitro vai se tornar um juiz ali, então vai fazer sentença, né? Então tem todas essas diferenças. Então sempre vai ter um conciliador, um mediador, um árbitro. Na negociação, diferentemente, as partes fazem a composição sem a presença de um terceiro, né? Então são as partes, geralmente acompanhadas de advogados, quando se relacionar a questões jurídicas, mas é que elas podem fazer sem um auxílio ou sem uma decisão, né? Então é disso que se trata
a negociação, né? E ela segue uma série de técnicas que podem ser muito bem aproveitadas e extraídas de diversos outros campos. Isso é interessante, né, doutor Mauro, porque quando a gente fala em negociação, parece que é tão distante do direito, né? Parece que você está ali numa área que realmente trata de celebração de negócios jurídicos e não necessariamente para a solução de controvérsias, né? Então isso que é legal a gente trazer no programa para a gente desmistificar certas denominações, certos empregos de palavras que normalmente na nossa prática usual são para se direcionar ou para explicar outras situações que não é necessariamente aquilo que a gente está debatendo, ou melhor, que é para dizer que no direito a gente também pode empregar para a solução dessas controvérsias a negociação, né? Que não é só aquela famosa, né, e conhecida pelo nosso público usualmente, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. A doutora foi muito pontual quando assim definiu. E é justamente essa novidade, dá para até chamar de novidade, porque é algo muito novo ainda, se a gente pensar em todo o direito e todo o exercício do direito dentro dos escritórios, né, e dentro do próprio judiciário. Então é alguma coisa aí que vem surgindo como auxiliar na nossa profissão, né? E para as pessoas, em última análise, para as pessoas que querem resolver seus conflitos, suas controvérsias de uma maneira mais adequada, né? Acho que a palavra mais assertiva aqui é a adequação. Adequação, né? Isso é muito importante. E até aproveitando que a gente está falando sobre essa questão, então, em que medida essas técnicas de negociação elas podem ser efetivamente aplicadas e até mesmo eficazes quando a gente fala do ambiente jurídico? Vamos bem na vertente do que a senhora falou agora há pouco, né? Sobre essa desmistificação de que a negociação é fora do âmbito jurídico, é mais do campo empresarial, né? Mas essas técnicas têm uma amplitude que podem ser trazidas também para outros campos, inclusive do jurídico, né? Então, eu não tenho dúvidas de que a aplicação de técnicas de negociação elas podem ser importantes, porque ali numa resolução, digamos, no campo empresarial mesmo, mas em que necessite de um apoio jurídico pela complexidade, pela matéria trazida e discutida, vai precisar de um auxílio técnico, né? Técnico jurídico. E o que acontece? Acontece que conseguindo fazer uma negociação, conseguindo chegar a uma negociação, pode ser homologado um acordo, né? Então essa homologação, ela pode ser muito mais bem elaborada quando se tem um apoio jurídico, né? E nós podemos trazer isso para nossos escritórios, né? Então ainda há essa resistência em resolver dentro do escritório, né? Então isso parte não só da própria profissão entre colegas que ainda de certa forma tem uma resistência mesmo para tratar dessa forma, mas principalmente pelas próprias partes, porque as partes também no final das contas elas acabam acreditando numa solução dada por uma sentença judicial, né? Mas no próprio processo muitas vezes nós vemos as partes fazerem a composição, né? E resolverem suas controvérsias através de um acordo depois que já foi judicializado, quando na verdade se desde o começo tivesse sido oferecida essa oportunidade de diálogo, né, de comunicação. A comunicação é uma palavra importantíssima aqui para nós. Poderia ser muito bem resolvido, economizado tempo e dinheiro. Especialmente isso. Até em relação a tempo, né? Porque se a gente pensa numa demanda judicial, por exemplo, né, quanto tempo pode levar? E mais do que isso, depender de uma sentença que vai ser dada, né, proferida por alguém que vai ter que analisar os dois lados, né? Alguém vai perder, né? Ou as duas partes vão perder alguma coisa.
Ninguém vai ficar plenamente satisfeito. Não que numa negociação as pessoas também não tenham que ceder, né? Sim. Existe essa necessidade de mutuamente, né, haver a concessão, mas ao mesmo tempo você tem o poder de decidir e não dá esse poder a alguém que vai decidir por você, e isso pode demorar muito tempo e a gente sabe disso, né? Infelizmente o nosso judiciário está abarrotado de processos. Então se a gente tiver mecanismos, né, outros como esse que o Dr. Mauro está relatando aqui para nós e trazendo, por que não conhecermos mais para poder empregar, né, no nosso dia a dia, né, Dr. Mauro? Acho que esse é o nosso papel aqui, né, como juristas, como advogados, né? Exatamente, foi levantado um ponto muito importante que é justamente em relação à questão da abertura que uma parte tem que dar para a outra, né? Então, ceder, esse verbo ceder, ele realmente acaba permeando aí todo esse campo das soluções de controvérsias, né? Principalmente aí na conciliação, na mediação e na negociação. Agora trazendo a negociação aqui para o nosso âmbito de trabalho, né? E muito importante também ressaltar, salientar, que não necessariamente vá haver um fechamento de negócio, né? Assim como pode não haver uma conciliação, uma mediação, um acordo ali, pode não surgir, mas é importantíssimo dar essa oportunidade, porque quando as partes estão abertas para esse diálogo, a possibilidade de surgir um acordo é altíssima. Então, isso faz com que realmente se perceba o quanto que podemos transformar o direito e trazer essa nova realidade, que eu acho que todo mundo ganha com isso. Inclusive, em diversos países, existe muito mais resolução através desses métodos do que resolução através de sentença judicial, né? Então, isso ainda não é a realidade no Brasil, mas eu espero e acredito que vai ser. Eu acho que a gente está caminhando, né, a passos talvez um pouco mais rápidos agora, né, para chegarmos nesse novo horizonte, né, que está aí aparecendo para nós, que já vem sendo então empregado em outros países, né? Por que não nos aperfeiçoarmos nessas técnicas que são as mais adequadas no sentido de resolução da tua problemática, de você que está aí, para não ter que sobrecarregar o Poder Judiciário e, claro, também economizar com isso. Quem não quer, né, doutor Mão? Quem não precisa. Ainda mais nos tempos atuais, né? Ainda mais nos tempos atuais, exatamente. Mas então, falando, né, justamente dessa questão de nós não termos ainda esse emprego como deveríamos ter, né? O que seria até esse método de negociação de Harvard? Porque, como a gente já vê a negociação vindo, né? É alienígena, como a gente fala muito no direito, né? Sim. O que seria esse método, então, para o nosso público entender? Bom, então quando se fala em negociação, imagina-se que deva ter alguma técnica aplicada, alguma metodologia a ser aplicada, né? Porque se falar em negociação e não pensar em técnica, vai ficar algo muito, muito cru, incipiente, né? E o método de Harvard é um método que vem sendo bastante difundido e utilizado, que consiste justamente em, primeiramente, tratar dessa questão do acordo mútuo, do acordo de maneira em que ambas as partes possam, de alguma maneira, sair ganhando, sair satisfeitas, né? E se afastar da ideia de que alguém precisa perder para o outro ganhar, e ter a ciência de que nem sempre ou provavelmente alguma coisa vai ter que ser sacrificada pela própria parte que está ali tentando resolver por esse meio, mas que ela também vai ter a noção, ela vai ter a certeza de que ela também não vai sair frustrada, né? Então o objetivo é diminuir, dirimir toda essa chance de frustração, que é o que ninguém quer ter, né? Então deixar de se frustrar,
talvez seja resolvido justamente através dessa abertura. Para isso, então, as pessoas elas têm que estar abertas, né? Abertas para esse diálogo e entender que é uma questão, então, não pessoal, não é uma questão pessoal, mas é uma questão de resolver mesmo um conflito que não está ligado a elas, né? Então, geralmente o que acontece é que as pessoas tendem a levar para o lado pessoal quando não se deve fazer isso. Porque aquela questão é algo ali relacionado a um fato isolado. Não diz respeito à identidade dela, personalidade, né? Então aí surge um desses princípios, né? Que então o método de Harvard, de negociação de Harvard, segue alguns princípios. E o primeiro deles pode ser dito então que gira em torno das pessoas poderem olhar uma para as outras e trabalhar nesse sentido, né? De se colocar na posição do outro para perceber o quanto que aquilo o quanto é viável e o quanto que ela pode estar cedendo em favor da outra, sem ela perder também a oportunidade de estar vendo o seu direito ali, a sua intenção também satisfeita, né? Bom, outro princípio importante, podemos dizer que é a criação de alternativas, né? Criação de... a importância de se criar mais de uma alternativa, uma diversidade de alternativas é importante justamente para poder abrir esse diálogo e as pessoas chegarem no consenso, né? Qual dessas alternativas dentro daquela questão ali trazida nessa negociação vai ser bem aproveitada. Então é aquilo que se diz, né? Uma única alternativa não gera uma possibilidade de escolha, né? Duas alternativas criam um dilema, né? Três alternativas ou mais criam a opção de escolha, né? E caminhando já para o nosso grande finale aqui, o que não pode faltar numa negociação, Dr. Mauro? Bom, não pode faltar a comunicação adequada, comunicação efetiva, que é justamente isso que a PNL pode aprimorar aqui para esse campo, né? Planejamento da negociação. Antes mesmo de se iniciar aquela negociação, já podemos criar um plano de ação, né? E critérios de execução, para que no final possam surgir propostas, surgir alternativas, para que possa ser aplicado e resolvido da melhor forma possível. Que maravilha, né? A gente vê que são várias digamos assim, as ferramentas que devem ser empregadas, né, Dr. Mauro? E assim, o que ele falou aqui só contribui muito para a gente entender um pouco mais esses novos mecanismos que podem vir a ser empregados, para que você consiga então encontrar uma solução que seja mais adequada para o seu caso, sem que para tanto você precise então bater as portas do Poder Judiciário, ainda que ele não possa, né, claro, se furtar da análise do seu caso, se vier a ser aí necessário ingressar com uma ação. Dr. Mauro, agradeço pela sua participação no nosso programa, no Direito e Justiça. Espero e renovo o convite aqui para que volte inúmeras vezes, tá? O nosso público com certeza vai querer entender cada vez mais sobre isso, nós precisamos, tá? E ao mesmo tempo que eu te agradeço o nosso querido público, sempre por estar conosco, pela audiência e por acreditar nesse grande projeto que é levar um pouquinho mais do direito dentro da justiça e também da justiça para pertinho de você. Um grande abraço, espero te rever aqui na próxima semana. Até lá!